Na Band FM, quem ama não esquece. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. É com essa frase que eu começo a minha história, porque eu não acreditava em destino e nem que o futuro já poderia estar definido de alguma forma. Mas depois de tudo que eu vivi, eu não tenho mais dúvidas de que sim, estava tudo escrito. Na época do colégio, eu não costumava ser uma menina muito vaidosa. Eu não tinha lá muita paciência para acordar cedinho, ficar me arrumando como as outras meninas faziam. E por isso eu quase sempre ia bem desarrumada para a escola. Mas eu não ligava para isso não. Eu lembro que quando eu cheguei no último ano, já com 18 anos e prestes a terminar os estudos, uma colega minha me disse que eu precisava conhecer o irmão mais novo dela, porque a gente tinha tudo a ver. Mas eu não tinha o menor interesse. Eu dizia que eu não queria saber de pivete. Ai, se eu soubesse tudo que ia acontecer. Um dia eu estava no pátio do colégio com umas outras meninas, até que eu vi um garoto. Eu não sabia quem era, porque era uma escola muito grande mesmo. Mas de repente, só de olhar para ele, eu senti aquelas famosas borboletas no estômago. Nossa! Eu fiquei encantada. Por um minuto, eu juro, foi como se só existisse ele na minha frente e mais ninguém. Quando eu voltei para a realidade, eu comentei com as minhas amigas que um dia eu ia me casar com aquele garoto. Eu disse exatamente isso, desse jeito. Tá bom, vai, eu sei. Você que tá ouvindo a minha história já deve estar pensando, essa daí é emocionada demais. Mas não, eu juro que não sou. Eu juro. Na verdade, eu sempre tive os meus pés bem fincados no chão. Sempre fui muito prática, nada sonhadora. Mas quando eu vi aquele menino, eu não sei. Eu tive uma certeza tão grande que ele seria o homem da minha vida. Para minha sorte, uma das minhas amigas conhecia ele e me disse que o nome dele era Danilo. Ela também me disse que ele era mais novo e que tinha um monte de menina que ficava no pé dele, mas que achava que a gente não daria certo porque ele não era muito meu tipo. Ai, eu não tava nem aí pra tipo, não tava nem aí pra nada. Eu só sabia que eu tinha que conhecer o Danilo. No dia seguinte, então, a minha amiga chegou dizendo que tinha conversado com ele e que ia nos apresentar naquele dia mesmo. Nossa, ela me pegou totalmente de surpresa. Eu não estava preparada. Se ela pelo menos tivesse me avisado antes, sei lá, eu tinha me arrumado para ir para a escola naquele dia. Mas tudo bem. O que importava é que eu ia conhecer o Dani. O dia foi passando, meu nervosismo aumentando, e aí chegou a hora da saída. Mas aí, para minha surpresa, a minha amiga disse que o Danilo não ia mais me encontrar. Quando ela falou isso, eu confesso que eu fiquei até um pouco aliviada, porque eu estava tão desarrumada. Mas depois eu quis saber o porquê. Eu fiquei preocupada que ele não quisesse mais me conhecer. Mas a minha amiga disse que ele tinha se metido numa briga, tinha ficado sem um dente e que não queria me conhecer banguela daquele jeito. Eu achei engraçado, confesso, achei muito engraçado. Depois de um tempo, a gente finalmente conseguiu marcar o nosso encontro. Mas pouco tempo antes da hora marcada, ele me ligou e quase deu pra trás outra vez. Ô, Maria, tudo bem? Oi? Tô te ligando porque eu não sei se a gente deveria se ver hoje. Por quê? Melhor tentar outro dia, vamos deixar, vai. De novo? Como assim? É. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Não, eu tô bem sim. Mas a gente marcou de se ver na pracinha. E o tempo, não sei se você viu, mas o tempo tá estranho. Não sei, né, mas eu acho que vai chover. Não acho que vai ser um primeiro encontro legal, entendeu? Ô, Danilo, peraí, você é de açúcar por acaso? Pelo amor de Deus, né? Não importa se vai chover ou não. Quem vai fazer esse momento ser legal ou chato, seremos nós dois. Para com isso, vai, Danilo. Sai de casa agora, porque eu já tô saindo da minha. E eu te encontro lá, tá bom? Não, tá bom. Você tem razão, eu sei, É que... eu não sei nem por que eu falei isso. Vai ser legal. Eu tô saindo também.
Enfim, rolou o nosso primeiro encontro. E depois dele eu tive a certeza de que eu queria mesmo namorar com Danilo. No começo ele até me disse que não queria nada sério, mas depois de uma semana ele me pediu em namoro. Foi curioso porque quando eu conheci a família do meu namorado, eu descobri que ele era justamente o irmão daquela minha conhecida, que vivia dizendo que tinha um irmão para me apresentar. Acredita nisso? Pelo visto, era para acontecer mesmo. Os anos foram passando. A gente era tão feliz. Nós casamos. Nós tivemos a nossa filha, Camila, por quem nós sempre fizemos de tudo. Quando ela era maiorzinha, eu até coloquei ela numa escola de música e foi lá que eu conheci a dona da escola, a Kelly, que se tornou uma grande amiga. Enquanto a Camila estudava, eu ficava lá de bate-papo com a Kelly, me abrindo, desabafando. Principalmente sobre o fato de que, apesar de amar muito Danilo, eu estava cansada, incomodada com a falta de atitude dele para melhorar a vida. O Dani sempre foi um homem muito bom. Ele sempre foi apaixonado por mim. E como pai, eu não tenho nem o que falar dele. Mas eu queria que a nossa vida melhorasse. Eu queria que a gente prosperasse. Eu queria ter a nossa casa própria, dar uma vida melhor para nossa filha. E ele parecia não ter esse tipo de ambição, entende? Toda vez que eu tentava conversar sobre essas coisas, a gente acabava brigando muito. Ele dizia que a gente não precisava mudar nada, porque tudo estava tão bom do jeito que estava. Pode parecer bobagem, eu sei, mas aquilo foi me cansando aos poucos. A Kelly sempre me ouvia, ela sempre me aconselhava. Ela dizia que se a gente não pensava da mesma forma e que se ele não queria caminhar comigo, então era melhor eu terminar o meu casamento. E isso começou a me deixar muito pensativa. Até que chegou um dia que eu tomei a decisão. Ela estava certa. Se meu marido não queria crescer comigo, então eu ia crescer sozinha. Eu peguei as minhas coisas, as coisas da minha filha Camila, e eu fui embora de casa. Eu deixei o meu marido para trás. Ele sempre foi uma pessoa incrível. Mas eu queria provar para ele que a gente não precisava viver daquele jeito. Queria mostrar que eu era capaz de subir na vida, mesmo que sozinha. Assim que eu saí de casa, eu fiquei muito mal. Eu não queria exatamente deixar o Danilo, mas eu também não queria mais viver daquela forma acomodada. Eu queria mais, queria mais. A gente merecia mais. É errado. Será que é errado sonhar alto? É errado a gente querer dar uma vida melhor para um filho? Mas o que eu não esperava é que, coisa de um mês depois que eu tinha saído de casa, o Danilo já ia arrumar uma outra mulher. Eu fiquei chocada. Chocada, arrasada e completamente sem chão. Como ele tinha sido capaz, meu Deus! Só fazia um mês que eu tinha ido embora e ele já tinha superado tão rápido assim, de uma hora para outra. Minha nossa! Eu fiquei muito deprimida. Nessa fase foi muito difícil. Os meus únicos momentos de alegria passaram a ser quando eu estava com a minha filha e com a Kelly na escola de música. Ela literalmente se tornou uma grande amiga. O tempo foi passando, eu fui tentando melhorar, me apegando cada vez mais a Kelly. E depois de um ano separada, eu acabei me envolvendo com ela. Foi uma coisa completamente inesperada, mas que simplesmente aconteceu. De repente, eu estava namorando com a minha amiga e eu não queria esconder isso de mais ninguém. Ninguém, eu não tinha o porquê. A gente se dava muito bem, ela me fazia tão feliz. Mas a verdade é que no fundo, eu nunca consegui esquecer o Dani completamente. Nunca. Era uma coisa tão forte e também tão esquisita. A cada 2 meses eu sonhava com ele e toda vez que eu sonhava era sempre igual, era sempre a mesma coisa. Ele sempre começava da mesma forma.
Por que você me deixou, Maria? Por que você fez isso? Por que você me deixou? Dani, por que você tá me perguntando isso? Por que você tá chorando? Por favor, se acalma, conversa comigo. Por que, Maria? Por quê? Por quê? Como é que você pôde me deixar assim? O que é que eu fiz, hein? O que é que eu fiz? Eu queria tanto a gente de volta. Eu queria tanto a minha família de volta. Por que você foi embora, Maria? Por que você me deixou? Eu sempre acordava desses sonhos tão angustiada. Às vezes chegava até a passar mal e sempre que acontecia, eu não conseguia parar de pensar, de lembrar do Danilo. Eu me perguntei muitas vezes o que a gente tinha feito da nossa vida e até se ele era realmente feliz com a mulher dele. Quando eu perguntava para Camila se o pai dela estava bem, ela sempre dizia que sim. E até pelas redes sociais ele parecia mesmo feliz, mas o meu coração sempre ficava muito apertado. Anos se passaram. Eu posso dizer que eu consegui conquistar tudo aquilo que eu sempre tinha sonhado. Eu consegui comprar minha casa, eu passei a viver com mais tranquilidade, conforto. Até comecei a frequentar lugares que eu nunca imaginei que eu poderia. Eu estava vivendo os meus sonhos. Mas apesar de tudo, eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Eu sabia o que era, eu sabia. Só que toda vez que eu olhava para toda a situação, eu me sentia egoísta, sabe? Afinal, eu estava com uma pessoa que era maravilhosa e o Danilo estava feliz vivendo a vida dele. Até que um dia, do nada, eu recebi uma ligação dele. E ele me disse que sentia saudade da nossa família e que queria voltar comigo. Eu não sabia nem o que falar. Eu não sabia como reagir, só que no impulso, eu disse que estava com a Kelly e que ele também tinha a mulher dele. Ele nessa hora ouviu, ele até conversou um pouco comigo e aí ele concordou. Mas a verdade é que depois daquela ligação alguma coisa mudou definitivamente em mim. Eu já não podia me enganar, eu não podia. Era ele, sempre tinha sido ele. E por isso, eu decidi terminar com a Kelly. Não era justo com ela, não era justo eu continuar tendo pensamento no Danilo, não era justo. Pouco tempo depois, sem que eu fosse procurar nada, eu fiquei sabendo, com uma conhecida, que o Danilo realmente não estava feliz. Na verdade, ele nunca tinha sido feliz naqueles anos todos. E até bebia todos os dias para aguentar a vida que ele levava. Eu fiquei tão mexida com isso. Por mais que eu não quisesse me meter na relação de ninguém, eu não podia mais fingir que alguma coisa não estava acontecendo, eu não podia. Por isso, eu liguei para ele. Eu me enchi de coragem e eu perguntei se ele ainda queria voltar para mim. Mas eu disse que ele precisava pensar bem, pensar com calma para responder. O Danilo falou que não tinha dúvidas, que estava decidido e pediu para a gente se encontrar. Quando o dia chegou, eu fiquei tão nervosa. Apesar dele ser o pai da minha filha, naqueles anos todos a gente mal tinha se visto, se encontrado. Eu me sentia de novo aquela adolescente de tantos anos antes. E quando a gente se encontrou, foi igualzinho àquele sonho que tinha tido tantas vezes. Quando ele abriu a boca, a frase que saiu dali de cara foi a mesma que ele sempre falava para mim. Por que você me deixou, Maria? Por que você foi embora? Ai, Dani, a gente era tão jovem. Eu acho que no meio do caminho a gente se perdeu. Eu queria tantas coisas. Coisas que para você não eram importantes no momento. Naquela época eu não enxergava. Eu errei, eu sei, mas eu sofri demais. Eu sofri todos os dias. Não teve um dia sequer, desde que você partiu, que eu não fiquei remoendo, sabe, pensando se eu poderia fazer algo diferente.
Por que você me deixou? Mas agora que a gente tá aqui... E a sua mulher? Vocês estão juntos? Eu não quero começar nada de uma forma errada, entendeu? Eu vou me separar. Eu já penso nisso há algum tempo e agora sabendo que eu tenho uma chance com você, eu não vou esperar mais. Eu não vou esperar mais nenhum minuto. Eu confesso, eu fiquei meio desconfiada. Mas naquele momento eu só queria estar com ele. A vontade era mais forte do que tudo. Então, depois de tanto tempo longe, nós ficamos juntos outra vez. E foi tão mágico. Realmente era como se a gente tivesse voltado naqueles primeiros anos. Era como se a gente fosse jovem de novo. Cheios de paixão e que não se importavam com mais nada. Absolutamente mais nada. Depois disso, o Danilo cumpriu o que tinha prometido. Se separou e alguns meses depois nós nos casamos pela segunda vez. Só que dessa vez eu tinha condições de fazer o casamento que eu sempre desejei. O casamento dos meus sonhos. E foi perfeito, sim. Hoje, eu e o Dani somos muito felizes e a Camila ama ter os pais juntos outra vez. Depois de tudo isso, depois da gente se perder por tantos e tantos anos, eu não tenho como não dizer que o Danilo é a minha alma gêmea. Eu tô aqui para mostrar que o que é para ser nosso não tem como fugir. Pode levar o tempo que for, pode acontecer qualquer coisa pode entrar no seu caminho, tentar te desviar. Quando o amor é verdadeiro, ele resiste ao tempo, às adversidades e a qualquer obstáculo que possa aparecer. Pode ter certeza, se for para ser seu, o destino vai encarregar de levar até você.